Bom dia, meus amados, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma manhã para darmos continuidade ao nosso pequeno estudo bíblico, que nós começamos por Apocalipse. Ontem nós falamos, nós estávamos na segunda parte, né? Hoje vai ser a terceira parte. Nós terminamos ontem o capítulo 20, onde foi narrado, né, os 1000 anos que passaremos no céu, os 1000 anos que a terra ficaria desolada, com Satanás aqui preso por quê? Porque a terra estaria vazia, porque antes disso Jesus já tinha cumprido a promessa dele de vir aqui, a segunda vez que ele vem na terra, para buscar os seus. E eu disse que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, se juntariam aos vivos que aqui estivessem, e nas nuvens encontraria com Jesus, iria para o céu e ficaria ali durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos, o Satanás ficaria preso, porque na terra não teria ninguém para tentar, né? Porque ele é tentador, ele não teria, porque a terra estaria com os mortos lá que não ressuscitaram com Cristo, porque não aceitaram Jesus, permanecerão mortos, e os vivos que não aceitaram quando Jesus veio, os vivos que não aceitaram morreriam naquele momento e iriam para a sepultura. Então a terra estava vazia. E diz também que esses 1000 anos seria feito para um período de comprovação ou investigativo. Seriam os 1000 anos que lá no céu as pessoas que foram levadas teriam explicações de por que algumas pessoas estavam no céu e outras não, e Deus ia mostrar para ele um filme da vida daquelas pessoas que não foram para lá. Deus ia mostrar tudo que você fez por merecer não estar na eternidade. Isso foi relatado ontem no capítulo 20. E depois nós vimos também que depois dos 1000 anos o diabo seria solto. Solto por quê? Aí sim é a terceira volta de Jesus. Jesus vem nessa terra por ano 3 vezes. A primeira ele já veio, a segunda vai ser quando tudo isso acontecer, que ele vier buscar os seus remidos, as suas ovelhas, né? Separar o joio do trigo, que está lá em Mateus, o joio do trigo, que é porque uns vão vir, outros não vão vir, uns são joios, outros são trigos. O trigo ele vai ceifar. É o que está escrito lá em outras palavras nos evangelhos. E essa é a segunda vinda dele, para buscar, para ficar. E tem a terceira vinda dele, que nós vamos ver agora. A terceira vinda dele é quando ele vai vir construir um novo céu e nova terra. Porque quando ele vem, eu expliquei ontem, Satanás, quando ele estiver vindo pela segunda vez, vai ser quando o milênio acabar. Satanás será solto. Por quê? Aqueles mortos que ficaram, que não aceitaram Jesus, vão ser todos ressuscitados. Eu li ontem, no capítulo 20, que eles serão um número dessas pessoas como a areia do mar. Será um povo muito grande. E a palavra fala que muitos tentarão e poucos passarão. Então será maior o número de pessoas incrédulas que não entrarão no reino do céu do que o número de pessoas que entrarão. E isso está nas nossas mãos. Essa parte está... A gente é que decide se aceita ou não Cristo. Ele está de porta aberta. Falei também que a salvação, o julgamento, Deus vai ser um julgamento assim, que Deus fará tudo para nos salvar. E esse julgamento está sendo feito agora, enquanto nós estamos vivos. Agora que nós estamos sendo julgados, porque a palavra de Deus fala que Jesus é nosso advogado e que ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Entendeu? Enquanto as acusações dos nossos erros estão sendo feitas aqui, Jesus está fazendo de tudo para intercedendo. Entendeu? Quando o diabo te acusa de uma coisa, Jesus fala, calma, o tempo dele ainda não acabou, ele ainda está vivo, ele ainda tem tempo para se redimir. Lembre-se, Jesus deve falar com o diabo, lembre-se, aquele ladrão na cruz, no último momento, ele se redimiu. Então, a gente só não vai se a gente não quiser. Muita coisa depende da gente, meus irmãos. É aceitar Jesus. Então ontem foi escrito isso, foi explicado isso no estudo de ontem, e que quando esse povo se ajuntar e Satanás vai induzi-lo, vai aproveitar que eles estão
vão ficarem com raiva de Deus, porque Deus levou uns e não levou eles, e eles foram culpados, porque essas pessoas serão aquelas pessoas totalmente incrédulas, que tiveram várias chances aqui nesse mundo, eu expliquei isso, e não aceitaram, preferiram viver a vida mundana, as coisas mundanas, que Deus fala que esse mundo não é o mundo que nos pertence, que há um outro mundo, mas eles preferiram viver essa vida mundana sem buscar a Deus, sem ter momento de oração, sem ter uma comunhão com Deus. E eles não foram, então eles vão ficar revoltados. Porque quando Jesus estiver voltando, é que tudo isso vai acontecer. Então Satanás vai ver que Jesus está voltando para fazer o novo céu e a nova terra, e vai juntar esse povo todo, vão guerrear contra eles, contra essa cidade que está descendo do céu. Nós vamos estudar hoje, que nosso número é maior, só que nesse momento não tem maior para Deus. Nesse momento, Jesus fala, está consumado, e aí desce fogo do céu e acaba com o diabo e aquelas pessoas que ressuscitaram. Essa é a segunda morte. Infelizes os que participam dessa, eles vão voltar para a sepultura e o mundo é definado. O fogo que desce do céu é o mesmo fogo que vai purificar essa terra. E aqui, nós vamos entender agora, vai ser nesse planeta que vai ser feito o novo céu e a nova terra, e aonde Deus vai habitar conosco. Muitas pessoas acham que nós vamos morar no céu. Não, no céu nós passaremos 1000 anos. A Bíblia vai nos explicar isso agora. Lá será um período de 1000 anos. Depois Jesus vem, a nova Jerusalém, que é uma terra abençoada, a gente fala a Jerusalém é abençoada. A Jerusalém sempre foi abençoada, foi ali que tudo começou. É a cidade de Deus, e vai ter uma nova Jerusalém. E essa briga que nós vemos lá na Palestina, pode ter certeza, de Deus ninguém tira o seu galardão. A Jerusalém será a capital do mundo, dessa terra, e ali habitará Deus com seus sacerdotes, e nós viveremos às margens da cidade, como se fosse assim uma fazenda, a sede da fazenda, onde é que fica o dono, e nós vamos viver à margem, mas no mundo completamente. Nós vamos entender completamente diferente disso. Nós vamos entender isso aqui agora, entendeu? Então, ontem eu terminei assim, né? E deu o mar os seus mortos, eu terminei no capítulo 20, no versículo 13, né? E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo a sua. Quando eles ressuscitarem na segunda morte, ele vai ser julgado de acordo com as obras que eles fizeram. Como eu falei, Deus vai falar para ele, meu filho, olha o que vocês fizeram, vocês só fizeram coisa errada nesse mundo. Deus não vai punir eles sem antes falar com eles, não vai? E ali eles vão voltar para a sepultura novamente, e o diabo vai ser destruído. Destruir o diabo, porque o diabo é o causador de todos os males, todas as coisas ruins do mundo é o do diabo. Nós vivemos num mundo que é um conflito entre o bem e o mal. Deus que o mundo foi criado. Acabando com o mal, acaba com o pecado. Não existe mais pecado. Então vamos ler hoje o capítulo 21, que Apocalipse são 22 capítulos, mas eu vou terminar no capítulo 21 e nós já vamos entender. Isso é para nós entendermos primeiro, o que eu expliquei ontem, para onde nós vamos. Que eu disse, não adianta você querer ler a Bíblia lá atrás. Primeiro nós temos que saber por que nós viemos, de onde nós viemos, por que nós viemos nesse mundo e para onde nós viemos. Primeiro nós temos que saber para onde nós vamos. Por que nós devemos saber isso? Começar por Apocalipse. As pessoas têm medo de Apocalipse, porque eles ficam, quando ele fala em Apocalipse, ele fica pensando nesses filmes de Apocalipse que tem aí. Não existe nada daquilo. Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de amor, é um livro de renovação, é um livro que Deus apresenta para nós o que está preparado para nós, aquilo que os seus pensamentos não conseguem pensar e que os seus olhos não viram, são as coisas que Deus está preparando para nós. Então, se nós entendemos Apocalipse, nós já sabemos para onde nós vamos. Isso vai dar um norte para a gente, para entendermos a Bíblia depois. Aí sim, você sabendo que tem uma promessa de Deus e você crê naquilo, para onde você vai e como é que você vai se maravilhar com o que eu vou ler aqui agora,
Então você vai, eu quero isso. Aí quando você começa a ler, aí você volta a ler na Bíblia e você vai entender o que você tem que fazer, como que você tem que se proceder diante da graça de Deus, que é a graça que nos salva, para alcançar isso. Por isso que nós temos que começar em Apocalipse, depois ir para os Evangelhos, depois pegar o Velho Testamento. Então vamos ler hoje o capítulo 21. E antes vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, obrigado por mais esse dia de estudo, em que estaremos estudando hoje, Senhor, Apocalipse 21, trazendo, Senhor, através de sua palavra, tudo aquilo que o Senhor nos preparou, Senhor, que está reservado para nós, Senhor, com as suas promessas, Senhor, e nelas cremos, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que nesse momento, que encha o meu coração, que eu possa ter condições, Senhor, depositário, Senhor, de poder falar a sua palavra, Senhor. Que eu possa me esvaziar e falar somente o que está aqui. E peço que o seu Espírito também possa atingir as pessoas que estão me ouvindo do outro lado, Senhor. E que elas possam sentir, Senhor, essa grandiosa esperança, que elas podem, nas suas mentes, poder enxergar o que nos está esperando, o que nos está sendo prometido, Senhor. E que por esse motivo elas possam mudar, Senhor, ter o hábito de mudar a sua vida enquanto há tempo, para poder se deliciar dessa grandiosa esperança de vivermos num novo céu e na nova terra. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao capítulo 21. Agora fala sobre a nova, depois que foi tudo terminado, que Jesus voltou, acabou os 1000 anos, derrotou Satanás, os mortos que tiveram que ficar mortos ficaram, os remidos já estão no céu, agora ele vai descer com todo mundo para a terra. A terra já foi purificada, com fogo que desceu, purificou a terra foi removida, todos os males que foi feito com essa terra, os males que é feito com a terra é contaminada. Olha aí o sistema ambiental como é que está. Vai ser tudo purificado, para nós podermos vivermos aqui, plantarmos e colhermos com a melhor terra que vai ter. É um novo céu e uma nova terra. E começa assim o capítulo 21. O título é O Novo Céu e a Nova Terra. E aí está escrito assim, João falando, que é João que tem essa visão. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha, ele viu a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, e viu uma grande voz do céu que dizia, está no versículo 3 do capítulo 21, uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha aqui, eis que aqui o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Que tabernáculo é esse? Vocês lembram, lá no livro no início de Gênesis, que Moisés, quando tira o povo do Egito, no meio do deserto, Deus manda ele fazer um tabernáculo, constrói um tabernáculo para ele habitar no meio dele, aquele povo estava muito pecaminoso, e Deus quis habitar com eles ali durante o tabernáculo. Esse tabernáculo foi sendo feito até na época de Juízes, entendeu? Então esse mesmo tabernáculo, quando Deus fala para Moisés fazer, ele dá as medidas padrões. Esse tabernáculo é o mesmo tabernáculo que está no céu, e agora ele está vindo para a terra. Aqui fala, eis uma grande voz descer do céu, e eis aqui o tabernáculo de Deus, e com os homens. Quais os homens? Os homens que foram para o céu, que ficaram lá 1000 anos,
as pessoas que foram para lá, e os homens, nós vamos descer tudo junto com o tabernáculo, e eles serão meu povo, e eu seu Deus, e estará com eles, e eu estarei com eles, e serei o seu Deus. E Deus limpará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passadas. Olha só, vai ser um paraíso. Deus viverá conosco. Deus viverá na Santa Jerusalém. Ali será Jerusalém. A Jerusalém vai ser a habitação de Deus, e ali vai ter os seus sacerdotes, não sei quem serão, com certeza os 12 apóstolos, mais ali alguns mártires, né? Abraão, o pai Abraão, que é o pai da fé, ficarão ali. A cidade será onde nós vamos adorar a Deus todos os sábados, é onde nós vamos fazer nossas compras, a cidade no geral, buscarmos mantimento. Que mantimento que é esse? Mantimento espiritual. E nós vamos viver aonde? Obviamente que não vai caber todo mundo dentro da Nova Jerusalém, nós vamos viver ao redor, em casas ao redor de Jerusalém. Jerusalém será o templo de Deus, e ali nós vamos poder entrar e sair, a hora ir lá, cultuar, conversar com Deus. Depois, no capítulo 22, fala como é que vai ser. Diz que o chão dela é de ouro, e os alicerces de pedra preciosa. Isso aí é que Deus prova que nesse mundo a gente não deve guardar riqueza. Ele mostra o valor que o dinheiro tem. Nós vamos pisar no ouro, porque não vai ter valor nenhum. Deus é, por isso que a palavra de Deus fala que ele é dono de tudo, o ouro da prata. Nós vamos pisar nisso tudo. Está no capítulo 22, que eu não vou ler. O capítulo 22 é o final, mas o importante é nós sabermos isso, que Deus limpará nessa cidade, não haverá mais choro. Deus limpará todas as lágrimas, não haverá mais morte. Se não haverá mais morte, não vai ter mais doença, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já a primeira coisa passava. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse quem? A João. João estava tendo visão. Ele disse a João: escreve isso, João, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Nossa, olha que narrativa que João fala. Ele ouviu a pessoa falar com ele, a voz de Deus. Escreve, quando ele estava na ilha de Pátimo, porque ele escreveu esse livro, ele teve essa visão. Deus falou com ele: escreve essas coisas, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer, olha quem vencer. Aí nós vamos pensar assim, tem gente que fala: eu não preciso esquentar, que a salvação é de graça, é pela graça. Mas Deus fala que quem vencer, eu darei de todas essas coisas. Quem vencer, quem labutar para ter a vida eterna. O que é labutar para ter? Quem trabalhar para ter a vida eterna. Quem tiver comunhão com Deus. A graça, sim, é Jesus. Somos salvos pela graça, que foi o sacrifício de Jesus. Mas nós temos que aceitar a graça e vivermos em comunhão com Deus. Como eu disse, perseverarmos, viver uma vida de perseverança. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Mas Deus vai julgar isso. Ainda que sejamos pecadores, Ele vai julgar aqueles que perseveram, que tem aqueles que são pecadores e não estão nem aí. Esses não herdarão. E aqui ele fala: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, no versículo 7 do capítulo 21, quem vencer, ou seja, quem conseguir fazer isso até essa data, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aí ele vai no versículo 8, final do versículo 8, ele fala assim, no versículo 8 do capítulo 21, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos,
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o que eu falei, a segunda morte, quem participa da segunda morte não entrará. Então, aqui vai ser, esse que é o julgamento que ele vai falar. As pessoas, quando forem ressuscitadas da segunda morte, serão esse tipo de pessoa. São os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Lembrando que isso aqui é quando Jesus voltar, que já está consumado. Lembrando que nós ainda estamos no tempo da graça. Isso aqui foi escrito justamente para nos advertir. Ainda está, meu irmão, você e eu ainda temos chance de não estarmos nesse time que está aqui, de sermos fornicadores, tímidos, abomináveis, homicidas. Se nós estivermos nesse meio, ainda está em tempo, porque Jesus ainda não voltou. Isso tudo só termina quando Jesus volta. Quando ele apontar no céu e que você vê ele, aí você vai acreditar porque vai ser igual Tomé, você vai acreditar porque viu. E aí você já fez, aí você falou, não, ele falou, agora não, meu querido. Você teve todas as chances. Uma das chances é essa que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos estudando. Então, ainda está em tempo. É triste te ouvir isso, que algumas pessoas não vão estar lá, mas ainda está em tempo para a gente. É o que eu falei, enquanto você está vivo, você ainda pode se arrepender e tomar um novo rumo nessa vida. O intuito de estudar a Bíblia é isso. E aí ele continua. A Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém, no versículo 9, no capítulo 21. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem que é a esposa, a mulher do Cordeiro? A igreja. A igreja. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ela vai ter 12 portas, Nova Jerusalém, e cada porta vai estar escrito o nome de cada tribo de Israel, que são os filhos de Jacó. 12 tribos, então são 12 nomes: Isaac, Zebulon, José, vai estar ali o nome de cada um. Aqui para frente vem a descrição da Nova Jerusalém, não precisa ler mais. Então, meus irmãos, hoje nós terminamos esse estudo de como será, para onde nós vamos. A Nova Jerusalém será aqui na terra, o reino de Deus será aqui na terra, porque vejam bem, ele construiu o nosso planeta, existem outros planetas, e segundo a Bíblia, existem outros seres não caídos. Nós somos caídos, nós caímos em pecado, mas a terra ele construiu, e aqui que vai ser do jeito que ele queria que fosse, porque Deus vivia dessa maneira. Não era, se nós lemos o relato do Éden, todas as tardes e manhã Deus conversava com Adão e com Eva, mas nós caímos, e o diabo veio e enganou. Ele é o pai da mentira. Você acha que Deus ele vai acabar com esse planeta e nós vamos ter que viver no céu, no habitat natural dele? Não, ele vai ser feito aqui, porque ele não vai perder essa batalha para Satanás. Ele simplesmente vai terminar. Por que não acabou com Satanás ainda? Porque ele quer que todos os seres de outro planeta vejam o tanto de mal que Satanás fez para esse mundo que ele criou, que é a Terra. Para quando ele tomar decisão, não falar, porque Deus é amor, Deus não mata ninguém. Quando ele vier e tomar a decisão de exterminar com Lúcifer, porque Lúcifer era um anjo de luz, ele foi banido. Quando ele tomar essa decisão, houve tempo suficiente, já são 6.000 anos de existência, já houve tempo suficiente para os outros anjos que não seguiram Lúcifer, que a palavra fala que ele trouxe 1/3 dos anjos que caíram com ele. E os outros que ficaram lá,
vai ter tempo, esse tempo que nós estamos passando de angústia, essas guerras que são causadas, é tudo dele, é tudo obra do maligno. Vai ter tempo para os anjos lá de cima estão assistindo tudo, e Lúcifer, até hoje o diabo não se arrependeu de nada. Então, quando você me perguntar por que Deus não acaba com o diabo, é por isso. As pessoas falam, por que existe morte? É por isso. Por que pessoas são ceifadas? É por isso, é o diabo. Deus está dando corda para ele. Porque nós sofremos como perdemos alguém. Mas Deus não. Se a pessoa for querida de Deus, se a pessoa estiver nos parâmetros de Deus, ela vai ser revivida. E você que se ama a Deus, você vai encontrar com ela. Não, agora você pode sofrer, mas quando você encontrar, vai ser um grande abraço. E Deus vai deixar para isso tudo para mostrar para os outros mundos e para os anjos que estão com eles, que são milhares de milhares. Tá vendo aí? Eu tive que matar. Vocês viram tudo. Durante 6.000 anos, durante séculos e séculos, ele vem fazendo com o meu povo. E agora o julgamento dele foi feito e a sentença foi cumprida. Porque Deus é justo, ele não faz as coisas sem dar explicação. Até nós que vamos viver uns 1.000 anos no céu com ele, é para ele poder explicar para nós por que nós estamos lá e que tem alguém da nossa família que não está. Deus é justiça. Eu espero que vocês possam ter entendido nesse estudo para onde nós iremos. E não vai acabar por aqui. Agora nós vamos começar. Era preciso que vocês entendessem Apocalipse, tirassem a concepção errada. Apocalipse é um livro de esperança, de amor, nos mostrando o que nos espera, o que os nossos olhos não viram e nem os nossos ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Ao entendermos Apocalipse agora sim, nós vamos voltar a estudar trechos da Bíblia para entendermos que ainda há esperança para nós, para entendermos por que Jesus veio a esse mundo, para entendermos que ainda há tempo de modificações para podermos herdarmos esse mundo que está por vir. Fiquem todos com Deus. Tudo isso que eu li, eu estava com a Bíblia na mão, que está escrito aqui. E nisso que eu creio. Eu, como cristão, eu creio nisso. Em nada mais, nada menos. Porque se eu não creio na palavra de Deus, eu não posso crer em Deus. Né? A única fonte que nós temos hoje sobre Deus é que está escrito aqui. E essa Bíblia é maravilhosa, porque tudo que está escrito está aqui. As profecias que teriam que ser cumpridas, nós sabemos que já foi cumprido e estão sendo cumpridas. E essa é a última e a melhor de todas. Espero encontrar você lá. E amanhã estaremos aqui com novos estudos. Amanhã eu vou trazer umas cartilhas de como Deus quer, a importância que Deus dá à família, que foi a primeira instituição que Deus criou no mundo, a família. E o que o diabo tem feito com a família, vai ser a partir de amanhã. O que o diabo tem feito para destruir a família, vocês vão ficar pasmos. São coisas pequenininhas que nós não damos relevância, mas que são coisas que servem para destruir o casamento, destruir a família. Nós vamos ler amanhã, começar com a primeira cartilha amanhã. E assim nós vamos tocando o nosso estudo a cada manhã. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Tenham uma boa quinta-feira e até amanhã nesse mesmo horário.